A gente quer cuidar de quem não tem cuidado, de quem não é cuidado pelo governo, né? A gente se deparava muito antes da pandemia com que a solidariedade era só inerente assim a religiosos, a pessoas com muito dinheiro e tal, e na verdade não. É uma característica do ser humano, então a gente meio que oferece também essa oportunidade para as pessoas que são amigas nossas, que são conhecidos, ou que seguem a gente nas redes sociais, ou o João pelo trabalho que ele tem com Ratos de Porão, né? Incrível, cara, porque o público, heavy metal, punk, hardcore, seja o que seja, está colaborando para matar a fome da população de rua, cara. Olá, amigos, eu sou o João Gordo do Ratos de Porão. Eu sou Vivi Torrico. Nós dois somos casados há 20 e tantos anos e montamos aí um projeto que chama Solidariedade Vegan. Começamos no dia 1º de abril de 2020 e começamos fazendo marmitas, né, do nosso bolso, com nossos investimentos. Depois de fechar um restaurante vegano chamado Central Panelaço, começamos a distribuir pelo bairro, no Bexiga. E aí a gente se deparou com uma realidade terrível, né? Foi uma coisa muito intensa, porque na pandemia, o pessoal que a gente conhecia ali, que era morador de rua, que morava embaixo ali do viaduto, ali no Glicério, né, eles não tinham nem água para beber. E emocionou muito ela. Eu estava convalescente de uma internação de pneumonia, estava aqui em casa, ela chegou completamente arrasada. Precisamos fazer alguma coisa, cara. Eu falei, bom, vamos sentar com a família e ver o que a gente pode fazer, né? Embolamos esse nome Solidariedade Vegan, né? E a nossa solidariedade é vegana, tá? A gente entrega por dia aí mais de 100 marmitas veganas, né? Com isso a gente colabora muito com o movimento vegano, né? E não servindo carne, né? Tem toda uma questão e uma preocupação socioambiental, né? A gente sabe que a gente tem que cuidar do nosso lixo, de quanta água gastamos e tal, mas estamos carecas de saber que é o agronegócio, a agropecuária, que são os maiores vilões de tudo isso, né? A sociedade que impõe que os cidadãos sejam os responsáveis, mas não é muito por aí. Então a gente faz a nossa parte, aqui não tem nenhum tipo de crueldade animal, a gente trabalha com muito carinho, vocês vão ver algumas imagens das pessoas que fazem essas refeições, os voluntários. Então, tem uma grande preocupação. E como a gente tem esse cuidado que é global, né, com as pessoas, a gente também tem um cuidado com o que a gente vai entregar. Então, não faz sentido matar um bichinho para colocar em um prato para suprir uma necessidade, né? Então, acho que é isso, fazer sentido, que a coisa faça sentido do começo ao fim, né? É muito importante. A gente começou esse projeto solidário e começamos com essa questão alimentar, né? Com Solidariedade Vegan, e logo em seguida, não demorou muito para a gente ver que o pepino era muito maior, né? Que as necessidades eram muito maiores e, na verdade, que toda essa população precisava de cuidados, né? E aí nasceu a Associação Cuidar, que é o nome oficial do Solidariedade Vegan, que também tem um monte de outros programas, né? São mais ou menos uns 10 programas que hoje mantemos ativos. Tem o Trampolim, que visa a parte laboral dessas pessoas. Tem o Café da Manhã, que a gente faz aos domingos na Matilha Cultural. O brechó Chique no Fluxo. Chique no Fluxo, tem Água para Todos, tem a Brinquedoteca, né? Tem a Feira Solidária no Moinho, Ilha das Cobras, Aldeias e várias ações por aí. Que uma vez que você começa esse trabalho, é impossível sair, cara. Você fica envolvido e você não quer sair mais e você quer ajudar essas pessoas que estão passando necessidade, entendeu? Foram mais de 260 mil marmitas e por uma das coisas muito legais das marmitas, que parece uma coisa simples ou a super assistencialista e tal, mas as marmitas foram aqui que permitiram estabelecer vínculos com um monte de pessoas na rua, nas ocupações, aldeias, em um monte de lugares, né? E aí, hoje, a gente tem essa rotina da elaboração das marmitas, mas sempre que alguém pede alguma ajuda, acontece alguma catástrofe, a gente vai lá com nossas marmitas, vê a importância da alimentação vegana. E numa das tragédias que a gente assistiu lá no litoral norte,
ninguém estava com luz, ninguém estava com refrigerador. Então ninguém podia fazer comida com carne. Então a importância de comida vegana, né? Que foi sem problema nenhum, porque não precisava geladeira nem nada disso. Então as marmitas são as que muitas outras pessoas criticam porque são assistencialistas, né? Mas pra gente é tipo o elemento mágico que nos permite abrir um monte de portas, né? Então as marmitas vão ser, mesmo as pessoas querendo ou não, criticando ou não, vão seguir, continuar sendo elaboradas. Olá, amigos. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a importância da solidariedade vegan. Todos nós que moramos em São Paulo, que somos paulistanos, nos deparamos diariamente com a gravidade da situação das populações mais vulneráveis da cidade, das pessoas que não têm onde morar, as pessoas que nos abordam nos faróis pela cidade ou que nós vemos largados pelas calçadas na cidade. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo existem 32 mil pessoas vivendo em situação de rua, o que é um problema gravíssimo, mas ao mesmo tempo não é um número tão gigantesco para que não haja solução. É possível, eu acho que com uma mobilização maior dos paulistanos e talvez forçando a barra para cima dos políticos para que se resolva essa situação, para que se dê a moradia nessas pessoas. Ainda mais aqui, na cidade mais rica do Brasil, o estado mais rico do Brasil, acho que é inadmissível. É uma vergonha para todos nós, sabe? Devia ser um estímulo, a mobilização maior para que esse problema pudesse ser superado. E eu acredito que a mobilização começa botando a mão na massa. Você vir e participar da distribuição de comida, por exemplo, e de você ver as pessoas, e de você ver quem são as pessoas mais pobres do Brasil, sabe? De você ver, por exemplo, eu lembro no dia de Natal, que a gente distribuiu comida aqui, tinha gente que ficou de todas as idades, e eu lembro de uma mãe que estava aqui com 2 filhas pequenas, e as crianças estavam felizes, estavam comendo, e a mãe estava morrendo de vergonha. A mãe estava morrendo de vergonha de estar nessa situação, sabe, encabulada, ou seja, sabe, é uma síntese, uma afronta à dignidade humana. E eu acho que todos nós sentimos somos todos cidadãos e humanos, todos nós fazemos parte do mesmo grupo, sabe? Acho que é preciso ser generoso nessas horas, sabe? E ajudar os que têm menos. Vamos apresentar o show do Luiz e do Dinho. Luiz Estevão. Vai lá. Já. Agora sim. Sim, eu acho que todo mundo que mora em São Paulo acaba tendo essa solidão coletiva. E a gente acaba se acostumando em ver uma pessoa em situação de rua e achar normal. Da Paulista já tem 10 anos que eu tô aqui. E estou na rua já tem mais de 35 anos. Entendeu? E a vida não é fácil, né, mano? Trabalho por reciclagens e vivo aqui nesse lugar já tem 10 anos, tá? E a vida da rua não é fácil não, viu? É trabalho e muita fé em Deus, porque pra se viver aqui na rua é difícil. Oi, gente, eu sou Victoria Benedan, filha da Vivi e do João. E eu tô aqui pra contar um pouco de como foi tudo isso pra nossa família, né? Desde que eu me lembro, na verdade, a solidariedade começou muito antes da pandemia de qualquer coisa na nossa família. Minha mãe sempre levou a gente para fazer trabalho voluntário de domingo, o que eu achava um pouco chato, porque eu era uma criança, mas a gente ia pro centro de adoção que tem aqui na Marechal e fazia os trabalhos de domingo. Então, várias memórias da minha infância são ligadas com solidariedade. E veio a pandemia, né, depois de anos de tudo isso. E na época a gente estava com o espaço lá no Bexiga e a gente funcionava como um restaurante
E fechou devido à pandemia. E aí a gente não tinha mais o que fazer pro espaço. Minha mãe começou a usar a cozinha para fazer as marmitas, né? Ela se solidarizou com moradores de rua da região do restaurante e vendo que a gente tinha muita comida, ela começou esse movimento todo de fazer marmitas, que foi virando essa bola de neve gigante e provando que o fato de você estar ali todo dia, você tá todo dia ajudando, muda as pessoas, tá ligado? A primeira ação nossa foi entregar 78 marmitas que a gente pagou com dinheiro do nosso bolso. Esse é o número. 78 marmitas no primeiro dia. E a partir de então isso vem se multiplicando. E a Vivi foi se engajando e outras pessoas foram se engajando, saca? E eu também, no embalo, saca? E fui me engajando. A minha imagem é essa, né? Pelo Solidariedade Briga, pra chamar mais atenção, cara. E viramos ONG, cara, né? Um negócio mesmo que não tem mais volta, velho, né? Principalmente a Vivi, que tem esse coração gigante dela, que ela faz. Ela já faz isso aí, cara, desde a adolescência dela lá na Argentina. Tem a história da família dela pra pegar morador de rua, levar pra casa, dar banho, alimentar, fazer macarrão pros caras, sabe? Então ela é um ser iluminado, cara. Ela é uma Madre Teresa de Calcutá, só que dos Andes. E eu tenho muito orgulho disso dela, cara. Eu acho muito foda, cara. As atitudes, as ações, a coragem que ela tem, cara. Salve, rapaziada. Gente, meu nome é o Anderson Sabochinha, ou Sabota Júnior. Sou seu filho do Eterno Sabotagem, um rap nacional que faleceu. Já veio com a de orelha com a Associação de Merda do Brasil. Através disso, eu e a Tamires estamos seguindo o legado dele muito importante, tanto na música, no rap nacional. Nós temos um instituto que se chama Todos Somos Um, que é uma ONG comunitária que ajuda os jovens, ajuda o pessoal aqui da periferia. Eu cresci nesse campo aqui, hein? Certo? Eu sou conhecido como Michel, mas, gente, toda ajuda é bem-vinda. Eu quero agradecer vocês todos. 12, sábado, dia 2 tá ligado? Muito obrigado. O Dia das Crianças, na verdade, o Dia das Crianças é todo dia. E eu quero agradecer também. Oi, Vitor Nico, obrigado por você participar também com a equipe de vocês. Solidariedade, mesa total. Muitos anos se passaram, o rap é compromisso, não é viagem. Mesa total. Obrigado, Vitor Rico, tamo junto, viu? Obrigado pelo apoio de vocês. João Gordo, moleque! Mas o mais doido é o lance dela levar água no fluxo da Cracolândia. Isso aí, pra mim, cara, é uma coisa muito... Ninguém tem coragem de chegar ali naquele meio. Ela já tem mau moral, cara. Ela sai gritando, olha a água, olha a água, olha a água. E aquele pessoal fica ali cozinhando, fumando crack 30 horas, né? Caga ali, mija ali, dorme ali e não toma uma gota d'água, velho. Saca? Essa preocupação dela da água, que eu acho que se instalou lá na primeira vez lá que o pessoal de rua que ela encontrou e emocionou ela, que não tinha água para beber, que no começo da pandemia, todos os bares, padarias fechados e os caras não tinham água para beber, né? Sabe? Isso ligou um dispositivo na cabeça dela que ela é super preocupada com essas de água. Ela enche o nosso saco para beber água e também não deixa faltar água pro pessoal do fluxo. Eles estão ali, cara, são seres humanos, ali doentes, precisando de ajuda. E que o governo paulista desse Tarcísio, filha da puta, cara, não quer exterminar, velho, saca? O extrema-direita, o mais fácil para eles é colocar todos esses craqueiros numa câmara de gás, é apertar um botão, né? É muito mais fácil do que cuidar, do que, sabe, dar momentos sei lá, de normalidade pros caras, olhar no olho, dar atenção, saca? É muito emocionante lá, cara, eu passo mal. Toda vez que eu vou lá, eu passo mal. Fico tentando uns arrepios, cara, aquele povo, nossa, mano, saca? E água, eles já choram por causa de água. Agora, papel higiênico é o ouro. Quando a gente recebe as doações de papel higiênico, um monte de papel higiênico, leva aquele monte de papel higiênico, aí eu saio já, olha o ouro. Os caras querem sair na mão pra pegar o papel higiênico. E, meu, os caras caem na rua, não tem que limpar a bunda, velho. Limpar a bunda com a mão, mano. Vai limpar com jornal, não tem mais jornal, ninguém mais compra jornal. Vai limpar com revista Veja, que é própria pra isso, mas é aquele papel de revista Veja espalha a merda. Ligado? Como a revista Veja faz.
espalha gosta, espalha mentira, espalha fake news, vai tomar no cu. Sou revoltado e eu tô atolado até aqui, não vou conseguir sair, não tô junto. Solidariedade Vegan forever. Jesus falou, bate eles, e aí eu vou. Logo no começo, quando iniciamos essa jornada solidária, a gente viu a necessidade absurda de entregar água. Um monte de pessoas, quando a gente entregava uma água, preferiam até a água do que a marmita, né? E aí fomos a dar uma pesquisada para ver o que acontecia, né? Contrário a todas as grandes cidades, metrópoles, que tem um monte de bebedouros até para cachorros, aqui em São Paulo foram extintos todos, né? E eu pesquisei que até a década de 80 ainda tinha vários bebedouros em São Paulo. Eu acompanhei a vida de 3 bebedouros aqui na cidade. E ano passado foi o último que tiraram, na República, né? Tiraram esse bebedouro, porque falavam que quebrava toda hora e porque o pessoal da rua tomava banho, lavava roupa e acharam que não era tão bonito. E aí reemplaçaram por aquela coisa das barracas que entregam água nos dias muito quentes. Aí tem uma tetelagem, né? Entregam água quando eles querem, nos horários que querem e não quando a população quer, né? Então parece que não quer que tenham uma autonomia. E aí a gente, contrário a isso, fomos entregando alguns filtros industriais que eu achava que eram caríssimos e que por isso a prefeitura não colocava nos lugares clave da cidade. E para nossa surpresa foram assim com um preço acessível, que qualquer pessoa pode movimentar um pouquinho e comprar. Então a gente não ficou só no discurso, compramos, instalamos em 2 ocupações que até hoje está lá. E semanalmente entregamos água para o pessoal da Cracolândia, né? Que são mais esquecidos, os mais miseráveis, os mais torturados. E esse projeto nos levou também a comprar caixas de água para ali até 40 cupê. Até hoje mandamos caminhão-pipa, porque as nascentes secam. E aí ele tem essa necessidade, né? Já semana passada a gente mandou um caminhão-pipa e fazia mais de uma semana que ele estava sem água. Então, um projeto assim que parece tão simples, mas ele tem um impacto enorme nas pessoas. Tivesse mais impacto se a gente pudesse colocar mais bebedouros pela cidade, né? Mas essa é uma empreitada que vamos saber se o próximo ano a gente consegue entrar no plano político para apresentar essa proposta. Mas da parte de cidadão, a gente está fazendo, né? Todos nós, um monte de voluntários que entregam suas garrafinhas, a gente higieniza, coloca água filtrada e saímos a distribuir. Meu nome é Bruna, eu sou jornalista e sou voluntária do Sou Vegan há mais de um ano. E conheci o trabalho do Sou Vegan e resolvi procurá-los e imediatamente comecei a colaborar. Eu conheci um conceito de invisibilidade das pessoas em vulnerabilidade num livro do Gilberto Dimenstein chamado O Mistério da Bola de Bude, há mais de 20 anos. E é um conceito muito interessante, se você quiser procurar saber. As pessoas em vulnerabilidade são invisíveis à sociedade. As pessoas conseguem ignorar e passar por elas como se elas não existissem. Isso é muito, muito triste. E eu tento mudar isso para mim, de alguma maneira, e tento ensinar isso para minha filha, Maria, que está aqui comigo e que vem comigo sempre em todas as ações. Fiquei 18 anos na rua, gemendo debaixo da carroça. Durante o dia era para lá e para cá, só trabalhando. Chegava à noite, o que me fez sair da rua foi as pessoas, os amigos. A Solidariedade Vegana, a Matia, não ter vontade de lutar para mais nunca. Mais nunca. Eu tô no Solidariedade Vegan desde 2021 e eu conheci o Solidariedade Vegan pelo perfil do João Gordo e do Ratos de Porão, que a gente já curte, né, há muito tempo. E eu vi que lá era um Solidariedade Vegan já tinha uma proposta bem assim, do it yourself mesmo. Você vem aqui, você faz, você pode vir ajudar quando der, quando você puder. É melhor muita gente fazendo um pouquinho do que um pouco fazendo muito, né? A gente consegue mudar pequenas realidades que já são grandes para quem vive, que eu vejo que tem um futuro, assim, alguma realidade está sendo mudada, né? E mesmo que para outras pessoas seja pouca coisa,
eu já vejo uma coisa na vida real ali sendo feita. Então é por isso que eu adoro Solidariedade Vegan. Brinquedoteca Sonho Colorido. Na pandemia, na ocupação Alcântara Machado, a criança tinha que fazer aulas online. Mas como que você dá aulas online para uma criança que não tem acesso, não tem sequer um quarto, não tem sequer uma cama, não tem um banheiro? Então, como você vai dar aulas online para uma criança nessa situação? A gente sentiu com eles, né, essa falta de inclusão digital, né, que é outro tipo de marginalização, né? E nos juntamos com vários voluntários e criamos a Brinquedoteca Sonho Colorido, que tinha aula todos os dias. Aula de cerâmica, aula de reforço escolar, aula de boxe, aula de yoga, contação de histórias. Todos os dias tinha alguma coisa na ocupação Alcântara Machado. E o espaço físico foi criado graças à doação do Sugarcane, que é uma banda que justamente tem uma música que se chama Sonho Colorido. E foi o que a gente queria criar para essa criança, né? Um espaço onde eles pudessem criar, imaginar, né? E também estudar. E foi uma experiência muito boa. Replicamos essa experiência na ocupação Luiz Gama, no Cambuci, e na ocupação São Vicente, na Bela Vista. Foram muito intenso o trabalho, foi muito bonito a criação desses espaços e foi muito necessário nesse tempo de pandemia. Depois, hoje, a gente às vezes faz alguma coisa, mas são mais recreativas, as crianças voltaram a estudar, então com isso a necessidade diminuiu, né? Mas, sem dúvida, foi um dos projetos mais bonitos que a gente conseguiu fazer com maior constância, né? Foi muito bom. Eu comecei a ser voluntária em outubro de 2020. Eu sou professora e, por conta da minha profissão, e a Vivi me convidou para dar aulas em brinquedotecas. Então, para mim, né, o melhor projeto da Solidariedade Vegan foram, né, que no momento nós estamos sem brinquedotecas, mas nas ocupações, né, sempre tem um espaço onde pode ser ocupado para as crianças. Então, no Solidariedade Vegan, com esse olhar, né, o olhar para a criança, ele montava brinquedotecas com brinquedos, TVs, DVDs, filmes, mas com o foco de ter aulas, de ter lição de casa, de ter uma professora ali ajudando, auxiliando, tirando dúvidas. E comecei com aulas na Alcântara Machado, que é um viaduto famoso até aqui em São Paulo, né? E com crianças de diferentes faixas etárias, tinha desde 3 anos a adolescentes, e sou professora da rede privada, então eu acabei me deparando com crianças não alfabetizadas, crianças que nunca tinham ido à escola, mas era muito gratificante, assim, eu ia 2 vezes por semana, via que um pouquinho que eu ensinava, no meu retorno, eu via as crianças fazendo as mesmas letras da aula anterior, então consegui mudar um pouquinho. E depois de um tempo nós fomos para outra brinquedoteca, também construída pelo Solidariedade Vegan, na Luiz Gama, e lá era uma antiga capela que foi arrumada, né, para ser uma sala de aula. Também era maravilhoso, a mesma realidade, crianças de 3 a adolescentes, muitos sem ter contato nenhum com a escola. Então, é maravilhoso. Gosto muito, gosto de ter essa diferença, trabalho numa escola privada e ajudar crianças que vivem em vulnerabilidade, que vivem sem condições de ter uma educação de qualidade, para mim não tem preço. No momento, nós não estamos mais com as brinquedotecas, mas é um projeto que vai voltar, precisa voltar, porque é muito importante, e está em contribuição com solidariedade. É isso. A gente tinha demanda o tempo inteiro de pessoal da rua, principalmente de ocupações, que pediam oportunidade de emprego, né? E algumas empresas que queriam pessoas, dar a possibilidade para algumas pessoas. Isso foi bem na pandemia, onde estava colando muitos deliveries, e as cozinhas estavam precisando de pessoas. E
E aí a gente criou o Tempoliink, que nada mais era fazer esse link entre as empresas e as pessoas que estavam precisando. E a gente foi meio que assim, com uma coisa, um sonho, né? E teve várias coisas que a gente aprendeu, porque percebemos que não era só o trabalho que eles precisavam, mas também toda a estrutura de uma moradia que eles têm que ter para você poder trabalhar bem, né? E se dedicar e tal. E não somente isso, mas também o processo de às vezes, com 30 e poucos anos, 40 anos, ter o primeiro emprego registrado e com rotina, né? A maioria dessas pessoas de ocupação carregam e descarregam equipamento, caminhões, e é um trabalho que tem 1, 2 vezes por semana, ou são recicladores, então, trabalho informal. Aí a gente se deparou com isso, né? Com que a gente teria que criar um processo para que eles consigam nem sequer inserir, porque nunca estiveram inseridos. Mas entrar nessa rotina de trabalho. E é uma tarefa que não foi nada fácil, mas que foi muito mágico por alguns momentos, como foi numa fábrica de panetones que a gente levou 390 pessoas. Foram numa vans, foram ônibus, e foi todo mundo para fazer o primeiro dia. Esse dia foi muito mágico, a gente tem esse registro no Instagram, e até hoje tem 2 pessoas que permanecem nesse trabalho, já faz 3 anos, né? E assim vários outros, e é um trabalho que hoje a pessoa que criou essa movimentação comigo, a Paula, está na Austrália, então a gente meio que deixou de lado isso, a gente faz de uma forma muito mais informal, mas continua, a gente quer um dia poder retomar isso, né? O lance é assim, a gente fortalece, né? Porque marcamos entrevista, mas sem tênis, como que vai? Sem roupa, sem camisa, como é que vai? Jeans tem que ter, ó. Tem um calça jeans, apresentável. Eita, tem que ter um chinelinho, um docinho dia das crianças, porque ele é também, né? É só fisicamente também, não? Mas aí tá vendo, vai o kit de higiene, vai a roupinha, a meia, vai nas coisas que ele precisa para poder ir apresentável na entrevista. Ele passando tudo certo, ele vem aqui e pega mais coisas, né? Hoje em dia eu sou um albergado, entendeu? Um adicto em recuperação. Isso aí. E logo mais você vai ver eu como, mano. Chique show na foto. Isso aí, isso aí. Show. Nessas pequenas coisas que a gente tem depoimentos e histórias maravilhosas de pessoas que tiveram 18 anos na rua, se saíram, de pessoas que ficaram consumindo crack por 20 anos e hoje estão registrados trabalhando, inúmeros momentos. E eu acho que o grande gatilho são esses pequenos cuidados, é olhar para a pessoa, saber o nome da pessoa, dar um abraço, sabe? Então, nós somos testemunhas desses milagres, né? Antigamente eu era frio, né? Eu achava que se fosse dar uma esmola para um, tinha que dar para todos. Eu ia dar R$1 milhão de esmola e o pessoal chegava e nem olhava. E graças a essa interação com esse pessoal, eu vi que são pessoas que precisam. Ali podia ser um filho seu que podia estar ali no fluxo, na Cracolândia, saca? Ou na rua, morando na rua mesmo, cara, sabe? Então isso pegou bem no coração da gente, que sempre foi... tipo, me tira durão e tal, e não tem como sair mais dessa, e estamos envolvidos até o pescoço, meu. E vamos continuar, não tem jeito. A gente depois começou com o café da manhã na matilha cultural, aos domingos, né? Foram distribuídas toneladas de arroz doce, chocolate, enfim, e um momento e um lugar onde a gente consiga estabelecer mais vínculos com as pessoas, vínculos mais próximos, né? Então, ouvindo o que eles demandam, ouvindo as histórias. A matilha cultural é um lugar muito especial para a gente, essencial para nosso trabalho, né? E esse café da manhã são sempre feitos com várias coisas que são elaboradas na cozinha durante a semana, mas também com as doações de nossos voluntários, que além de virem a servir, eles trazem também alguma coisa para colaborar, bolos, tortas, enfim, várias coisas, né? Sebastiana Mendonça, tem 83 anos, uma vida, né? Eu agradecendo por tudo que vem acontecendo comigo, tá bom? Pela ajuda de vocês aqui, por tudo. Depois de um tempo que eu já estava fazendo faculdade de moda, eu usei
esse universo que minha mãe está inserida, que é a Cracolândia, que tudo isso para fazer um projeto sobre roupas e moradores de rua. Parece muito simples pra gente abrir de manhã o nosso armário, escolher a nossa roupa, mas isso devolve a humanidade, sabe? E junto dos 1 milhão de projetos que minha mãe fazia ao mesmo tempo, ela fez o brechó Chique no Fluxo, onde ela pegava as doações de roupa e fazia um brechó aberto para as pessoas de moradores de rua. E isso pode parecer muito pequeno para algumas pessoas, mas é um ato totalmente revolucionário. Aí eu fiz entrevistas ali com homens mais velhos, normalmente você vê que os homens são meio reprimidos com esse lance de autoestima, falando como era importante para eles escolher a cor da camiseta que eles iam usar aquele dia, sabe? Então eu comecei a ter uma visão muito mais ampla do que é a vida de fato. Um bazar Chique no Fluxo. A gente começou doando no Cafés da Manhã algumas roupas, camisetas, bermudas, esse tipo de coisas. E as pessoas, tipo, tinha duas coisas. O pessoal que doava pra gente falava, mas a gente já doou camiseta, por que ele não cuida? E a pessoa que recebia nas doações pedia mais camisetas e mais coisas. E era porque não se encontrava nisso do mundo, né? Porque para a pessoa que doa, é normal você lavar uma camiseta e você usar de novo. Mas para a pessoa que está na rua, que não tem onde dormir, vai lavar onde, né? Aí, por isso, essa necessidade quase que infinita de estar sempre repondo e entregando roupa para eles. A gente decidiu montar no espaço da Matilha Cultural uma coisa meio que uma loja, sabe? Para que eles tenham a experiência de escolher, né? Porque é uma coisa que eles não conseguem exercer, a escolha. Se acorde para, não, hoje eu vou colocar um vestido, uma calça, uma bermuda, ele não tem isso. Então, para a gente era e é muito importante e é um resgate de dignidade, né? De não só de dignidade, mas também da autoestima, várias coisas. Parece uma coisa tão tonta, tão fútil, né? Mas não é. Ganha uma importância assim muito acima do normal na rua, nesse momento, sabe? Aí tinha várias pessoas que falavam, não, mas ele pega na roupa e vende no fluxo para trocar por drogas. Olha, o que vai fazer depois de que pega na roupa, para mim não interessa muito. Eu quero que não passe frio, que não estejam bem pelados na rua, nem que possam vestir do jeito que ele queira. Então eu comecei a observar que vários de fato iam e vendiam, davam, trocavam, coisa do tipo. Então a gente decidiu aumentar a quantidade de peças. No lugar de pegar uma peça acima, uma de baixo e um par de chinelos, a gente dá para ele 4 peças, então ele pode até trocar, vender, fazer seus rolos, não me interessa, mas ele veste numa roupa que ele gosta, né? Eu vivo em uma condição de rua e é difícil. É muito difícil porque eu dependo de estar trocando de roupa para ter ajuda em uns comércios, assim, não ter um emprego fixo no estado. Eu dependo sempre de estar trocando de roupa, entendeu? Agora eu vou montar o vídeo, tomar um banho. Fica chique, maravilhoso, entendeu? Hoje mesmo já vou trabalhar de roupa nova, entendeu? E hoje eu estava pensativo, preciso trocar de roupa. Porque eu reciclo, eu uso roupa específica só para reciclagem, entendeu? Se é de reciclagem, eu uso já descarto, por causa de bactéria. Várias bactérias que só lavando não tem como. Tem a muquirana, é uma bactéria muito séria, que dá na pele, que é caríssimo. A pomada tem que poder ter uma dermatologista, em si não fornece, entendeu? Então esse projeto é muito importante, entendeu? E é isso, só tenho a agradecer, tá? Muito obrigado, Deus abençoe. Vem mostrar sua boneca que você ganhou. Olha lá, nossa boneca. Mostra a bonequinha. Mira assim, ó, fazer a carinha dela. Ai, que linda! Você ganhou hoje? Qual que é o nome dela? Qual é o nome da boneca que você vai dar? Fala. Isabela. Hã? Isabela? Olha que legal. A gente estava precisando de roupas e aqui a gente encontrou acolhimento e as roupas necessárias que a gente estava necessitando no momento. Tá? A gente agradece a atenção de vocês. Meu nome é Maria e eu vou com a minha mãe ajudar no sorvete. É muito legal. Eu ajudo a minha mãe a fazer as coisas para o café da manhã,
A gente ajuda aqui no bazar e eu gosto muito de vir aqui ajudar as pessoas. Um dia estamos aqui na Casa Cultural, numa bazar da Vivi. Agradecemos a todos pela ajuda. Meu nome é Ulisses, sou reciclador da cidade, puxo carroça. Um salve para todos os maloqueiros da cidade, certo, mano? Tá ligado? É nós que tá na calçada, mano. Eu acho que uma das coisas mais legais desses nossos projetos é o Noise Against Misery, né? Que a gente consegue arrecadar muito mantimento pelos shows de heavy metal e punk da cidade, cara. Isso é incrível, cara, porque o público heavy metal, punk, hardcore, seja o que seja, tá colaborando para matar a fome da população de rua, cara. Em 2013 já tava falando o que aconteceu hoje, cara. João Gordo, mãe de Ná. Já tá tudo na cara o que aconteceu, cara. Agora tá acontecendo mesmo. Tem nazista colocando a vasinha de fora, velho. Os caras fazendo sig high por aí, suástica pra tudo que é lado. Se nós não tomar alguma atitude, os caras vão tomar conta aí, meu. E vai todo mundo se fuder. A letra dessa música tem tudo a ver com aquilo que acontece ali na Cracolândia, ali no Fluxo, cara. É um bagulho impressionante. É cabuloso demais, velho. A repressão é muito triste, cara. É muito triste aquele povo ali doente ali, cara. Eu fico muito preocupado e muito triste por eles, cara. E essa música é foda e ela se chama-se Exército Zumbi. E aí o Noise Against Misery, que tem toda essa coisa de música e tal, é muito importante e muito legal para a gente ver como todas essas bandas de metal, principalmente metal extremo, que as pessoas normalmente pensam que eles não têm cabeça para nada, são mais atuantes, né? Tem festivais enormes que passam esses alimentos. A gente também fez uma nova cobertura na Alcântara Machado. Alcântara Machado é uma ocupação que fica embaixo do viaduto e aí tem arame de um lado e arame do outro lado. Então, se eles não cobrem com alguma coisa, tem muita pomba, muita poluição que entra. E a gente fez uma movimentação com as bandas, com Sepultura, com Ratos de Porão, com Crisium, Nervosa, Torta Después, um monte de bandas super extremas, assim, que doaram a bandeira que eles usavam antes no palco, né? E cobrimos toda essa ocupação, tem várias imagens disso também. É bem bonito, é uma movimentação do público do metal, né? Que tem que ser visto. Eu tenho uma banda chamada Na Imaculada, a gente vai lançar o nosso primeiro álbum ano que vem, de 2025. E em um momento das gravações ali, pós-pandemia já, a gente tava sem o que falar, né? A gente não sabia o que falar. Eu queria fazer um álbum de rock progressivo super conceitual, estilo Dark Side of the Moon, The Wall, e eu precisava de um tema. E eu fiquei buscando isso durante muito tempo, os meus companheiros de banda também. E aí eu decidi olhar para o meu lado, olhar para minha mãe e... Teve um dia que eu tive um insight e falei, cara, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre o trabalho que ela faz, as pessoas que ela ajuda. Principalmente pós-pandemia, eu fiquei com uma sensação amarga que, tipo assim, na pandemia todo mundo ajudou, todo mundo postou, todo mundo doou. E pós isso, cara, a galera simplesmente parou, tá ligado? Só que eu vi a minha mãe continuando, não parando nem sequer um dia. Eu falei, cara, isso é muito cru, é muito foda, e isso eu preciso falar sobre isso.
Ao todo, a gente distribuiu mais de 50 toneladas de alimentos e isso fala muito com a parte do direito alimentar na parte democrática e na autonomia. A gente vai e faz as feirinhas nos lugares que precisam e as pessoas vão e pegam no que precisam realmente. Então, a gente não impõe nada, não tem, olha, tem que ser vegano. Não, a gente não se importa com nada disso. A gente só quer que as pessoas comam, que as pessoas tenham água, que as pessoas tenham o básico e o mínimo. A gente tem a Feira Solidária, que agora, há pouco tempo, acabou ganhando nome, acabou ganhando mais uma estrutura, mas a Feira Solidária vem acontecendo do comecinho da pandemia, né? A gente leva os alimentos, não somente os alimentos que a gente elabora, mas os alimentos não perecíveis, para que a pessoa possa escolher e fazer uma feirinha, aquela coisa de escolha, sabe? Que é tão importante, você escolher se você quer um arroz, quer um macarrão, por que está pegando, eu sempre pergunto para ele, né? E essa feira solidária a gente faz na aldeia, na Ilha das Cobras, na ocupação Alcântara Machado, e com uma estrutura e com uma periodicidade fixa é na favela do Moinho, né? E esses alimentos vêm de outro projeto que se chama Noise Against Misery, que nada mais é pegar os alimentos dos ingressos solidários que a Casa de Shows recolhe, normalmente ele destina para algumas instituições que ele já tem cadastradas, e meio que tem um pedágio aí, que eu não sei onde que vai nesses alimentos, fica meio que num limbo, sabe? Então, a gente já vai direto para a Casa de Show, pegamos os alimentos, muitas vezes com as pessoas que são beneficiadas, né, a liderança dos lugares, e levamos direto, sabe? Não tem essa intermediação. Muitas vezes eles não podem ir a buscar, então a gente pega e leva e faz essa feirinha. Então, são duas ações que elas estão interligadas. A Feira Solidária não conseguiria acontecer se não fosse o Noise Against Misery, né? E a consciência das bandas de escolherem doar para a gente é muito legal. A gente se aproximou de um monte de bandas que a gente já gostava e que hoje, quando vem a tocar no Brasil, ele fala, não, vamos a doar para o Noise Against Misery. Então, isso aí é uma satisfação pessoal. Sou Alessandra, sou uma das líderes comunitárias da minha rua e moro aqui há 30 anos. E assim, a Feira Solidária chegou com a gente numa hora bem boa, porque a Feira Solidária foi feita para escolher. As pessoas têm tanta necessidade dentro da comunidade que as pessoas não escolhem, as pessoas esperam o que vão dar para ela. E foi um parceiro bem bom para a comunidade. A gente está passando por um processo de gentrificação no centro, de expulsar pobres. E a gente pede força para resistir nessa luta, entendeu? E é uma luta que a gente sabe que não vai ser fácil com o governo do estado, com a prefeitura, esses governantes, todos os higienistas que estão aí, não vai ser fácil para essa população pobre resistir aqui no centro. Mas não que não resista, que tenha pelo menos seus direitos atendidos. A gente quer comida, diversão e arte. Isso é Titãs, cara. É o Titãs que prestou o nome para fazer um dos projetos que é realizado junto com a Matilha Cultural, né? E nesse projeto a gente disponibiliza filmes para o pessoal moradores de rua, né? E é muito legal porque a prática de redução de danos através da arte. São 2 horas que eles ficam sentadinhos em umas poltronas lindas, em um lugar recém-reformado, com ar-condicionado, com pipoquinha, com refrigerante. E eles ficam assistindo filmes que eles escolhem, né? E são 2 horas que eles não estão consumindo drogas, que não estão apanhando da polícia, que eles estão longe do álcool, que eles estão tratados como gente. Tiraram a minha família, né? Eu já nasci eles tirando meus direitos. Nasci 6 de junho de 1964, uma época muito crítica. Criado em colégio de freira, depois na FEBEM. Entrei no mundo das drogas, que eu já morei muito em situação de rua. Na droga eu fiquei 20 anos, no crack. E no início foi difícil, né? Mas tenho superado com o passar dos tempos. E é um prazer estar servindo o próximo, porque eu sei o quanto é difícil. Eu já estou aqui 11 anos, sem nenhuma falta.
Aos domingos a gente serve o café da manhã, tem o almoço. No momento o cinema está parado, mas a gente dá o cinema também. Uma comida vegana, saborosa, deliciosa, sem crueldade animal. Só lembrando que uma das minhas ações favoritas é na aldeia Tecoé e Itacupé. Itacupé, que fica aqui no Pico do Jaraguá, cara. Não tem água, não tem comida, sabe, meu? E, puta, meu, é muito tosco tudo ali, cara. O molecada precisa de ajuda lá, né? O que é bonito de se ver não é tudo isso, na verdade, mas é o que a gente pode fazer e transformar com trabalho voluntário, com trabalho em mobilizações coletivas, né? Na pandemia, antes da pandemia, a gente já colaborava como Central Panelaço com a aldeia Tecoé e Itacupé. A matriarca vinha, fazia workshops na Central Panelaço. A gente começou com um cozinheiro que trabalhava com a gente, a ter esse vínculo com eles. A gente só mandava coisas, alimentos, algumas roupas, mas alguma coisa que não era muito próximo, né? Na pandemia a gente entrou de cheio a ajudá-los e encontramos um panorama tão miserável, mas tão miserável, assim, que não era a pandemia. Essa miserabilidade não foi da pandemia, é uma miserabilidade que a gente acaba tendo com os povos originários, né? Então, são povos que não têm água potável, que não têm saneamento básico. E assim, é na aldeia que está daqui a 20 minutos, muito perto da gente, né? E eles não são cuidados por ninguém. E essa foi uma das coisas mais chocantes para a gente, ver que tudo isso que estava acontecendo com eles, e o que acontece até hoje não foi pela pandemia, sino por um descaso generalizado, sabe? Uma coisa de invisibilizá-los a um ponto em que eles, e são os guardiões da terra, eles não têm o básico, sequer para subsistir, né? Então, é uma coisa que a gente faz com muita frequência. Todos os nossos voluntários são super envolvidos nessa subsistência dele, porque entendem a importância, né, dos povos originários. Mas seria tão legal que também as autoridades entendessem isso, né? Guru Japo Romeo, Agu Jewete, Pauen, Orere Train Per, Apu Juberu, Peko Ara, Oreru Pive, Oachawa, Armo, Agu Jewete, Digambocha, Pavei. Garojo, chamo tirere nganda para tirar, chama apo aiko itsairame, vai mate aro avi kova movimento kova krive foi arombo a, vai meter tranquilo o carui, po mano conteme deve vai. Então, em nome da terra indígena Itacupé, Núcleo 2, a gente agradece muito aí a toda a galera que está vindo para cá para fortalecer a nossa luta, né, a nossa causa. A gente sabe que tem várias dificuldades, né, que a gente passa e nem por isso a gente mostra esse lado mais negativo, né? A gente quer falar pro não indígena que o quanto é importante a gente manter a mata viva, né, para que a gente possa também garantir a nossa saúde, né? Então aqui a gente faz vários trabalhos aí com a questão de reflorestamento, com a questão de recuperação de nascentes também. Então gostaria de agradecer em nome dessa comunidade, né, pelas doações que chegaram aí, porque todos estão felizes, todos estão comendo bem. Então a luta continua e que essa parceria continue e a gente possa caminhar junto e procurar aquilo que a gente sonha tanto, né, que é o mundo, a terra sem males, né? Então isso que o povo Guarani busca, e a gente tendo essa união aí, a gente confia muito e acredita muito que cada vez mais a gente vai ter mais galera envolvida aí junto nessa caminhada. A Gudiwete é para quem luta e demarcação já. Valeu. Os outros dois projetos que são campanhas, na verdade, permanentes, que meio que se complementam uma com a outra, são o chinelo para todos e os cobertores, né? No calor, você vê o pessoal andando no asfalto, com o pé no chão. Cara, se isso não te comove e você não faz alguma coisa para mudar isso, acho que está faltando um pouco de consciência, né? Então a gente
mobilizou a nossos voluntários e temos hoje uma campanha permanente. No final do ano, a gente sempre distribui chinelos, né, no nosso almoço de Natal para pessoas da rua, mas durante todo o ano, se tem alguém precisando, a gente sempre tem um estoque de chinelos, né? A gente pensava antes, como é que a prefeitura não se toca em fazer esse tipo de coisa, principalmente com cobertores, né? Que tem até hoje, 2024, morrendo pessoas de frio nas ruas, né? Uma coisa assim que você pensa, que morre de frio nas ruas? Um monte de moradores de rua. Pelo menos são 20, 30 oficialmente por ano. Então imagina todos os outros que morrem e a gente nem fica sabendo a causa da morte realmente. E no começo, com esse pensamento mágico e com a falta de vivência, né, a gente pensava, nossa, como que a prefeitura não consegue, né, se programar para ter um estoque e tal? E não é que não conseguem, eles sabem muito bem e não querem, né, realmente não querem. E é uma coisa muito triste. Para a gente é uma das campanhas de chinelos e cobertores mais trabalhosa, porque tem menos adesão, né? Mas, por outro lado, são mais prazerosas, porque a gente distribuir cobertores na madrugada e ver como uma coisa tão simples pode salvar uma vida é alguma coisa assim muito mobilizadora, muito mobilizadora. Então, temos essas duas campanhas que são permanentes, inclusive, se quiserem colaborar, são muito bem-vindas. Essas pessoas realmente, elas são jogadas ao mundo, ninguém tá nem aí para elas. E eu sinto vontade de ajudar, mas eu não sei como. E eu sinto que a Vivi e o Gordo, eles conseguiram direcionar de como eu posso ajudar ou fazer algo diferente para essas pessoas. Essa parada do útil ao agradável sempre teve atrelado no punk, né? A atitude, a parada de você fazer e não esperar com que alguém faça por você, ou que faça aquilo que você tinha que fazer, que é o do it yourself, né? A Cracolândia, um território, né, com uma história. Acho que a primeira vez que a gente foi na Cracolândia, minha família, foi quando meu filho fez 6 anos. O presente que a gente deu para ele foi passear na Sala São Paulo, mas antes disso a gente passou pela Cracolândia. E foi um choque tão impactante que até hoje ele comenta sobre isso. Meu filho já tem 19 anos, né? Mas para mim também, a Cracolândia existia a partir do momento que eu vim morar em São Paulo, faz uns 20 anos atrás. Na pandemia eu fiquei sabendo como foi toda essa história e que tem bem mais de uma década antes da minha chegada de existência, né? E é um lugar de muita reflexão que hoje a gente vai de 2 a 3 vezes por semana a entregar água. Entregamos água bem nesses horários escaldantes, né? E à noite a gente tem um grupo de ativistas que se chama Cinefluxo e a gente leva cinema, né? Como redução de danos, insumos também, kit de higiene, calcinha, sabonete, várias coisas que a gente vai juntando e aí vemos e vivemos meio que numa situação de guerra, né? Parece guerra mesmo, assim, a gente vai meio que a cuidar e curar dessas pessoas doentes, né? Porque nada mais isso é que pessoas doentes. Tem um monte de pessoas com problemas nas pernas, né? Justamente essa parte de falta de calçado, o lábio rachado porque não tem água potável para beber. Enfim, é um panorama assim, que é bem difícil de falar sem me exaltar com as autoridades públicas como policiais também, né? Esses últimos tempos temos sofrido várias revistas, várias abordagens super agressivas, violentas. É um lugar que eu não levo voluntários do Solidariedade Vegan, são poucos os voluntários que foram comigo, são os que já estão há muito tempo e que eu já tenho plena certeza e confiança em como vão atuar, porque se eu levo qualquer outro voluntário, com certeza não vai querer voltar. Porque é um lugar que não é nem um pouco legal. O pessoal sempre fala, não é a Disney. Porque tem várias pessoas que vão fazer um rolê mesmo. E não é. É degradante toda essa situação, né? Faz uns meses atrás, um dia que estava chovendo muito à noite, de madrugada,
tinha atrasado nossa carga de bateria para o cinema. Cara, tava tudo meio caótico demais, muito mais do que normal. E eu tava com um pouco de febre, tava com dor de cabeça, com mau humor da porra. E eu olhei assim todo esse panorama e eu pensei, que merda eu tô fazendo aqui, né? Tava no meio de uma poça de xixi, com um cheiro de cocô, não tem banheiro, né? Não tem água, não tem banheiro. E pensei, que merda eu tô fazendo aqui, né? E aí eu fiquei meio mal-humorada com isso, mas eu peguei o arroz doce que tinha levado e levei para meio do fluxo. Eu sempre procuro mulheres do fluxo. E eu entreguei para uma mulher que, quando ela pegou e comeu o arroz doce, nem pegou a colher, ela meio que fez o babá. E ela ficou me olhando e chorando. A gente só falou uma palavra, ela não falou nada, eu não falei nada, mas foi a resposta, né? De tipo, que merda eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo isso, porque se não fosse eu, não teria outra pessoa. E não é por mim, por minha pessoa, não é uma egotrip nem nada disso, é porque são poucas as pessoas que realmente se comprometem e querem criar vínculos e querem cuidar dos outros, né? E é muito difícil deixar de lado a parte do julgamento, né? Então porque eles querem, a mulher tem que fazer programas em meio de toda essa miserabilidade porque quer, porque se envergonha. E, cara, uma das coisas que eu mais aprendi nessa pandemia, em toda essa jornada intensa de solidariedade, é que ninguém é ninguém para julgar ninguém. E que, com certeza, todos nós estamos aqui na Terra porque não somos perfeitos, né? E porque temos um monte de coisa para aprender. Aí tem algum que tem que aprender mais, outro menos. Eu não sei muito bem qual que é esse rolê, mas o que eu sei é que não quero julgar e não quero me acostumar com toda essa situação e quero ter sempre consciência, né? Querida, vamos cozinhando, vou cortando cebola. Eu queria perguntar uma coisa pra você. Em 4 anos de trabalho intenso e árduo, né, o que mudou em você e quais foram os louros da glória, Viviana? A mudança foi absurdamente grande, né? Eu meio que acabei descobrindo que a solidariedade dá um barato na gente, sabe? No cérebro da gente. E esse barato acaba querendo que você volte a ter essa sensação, sabe? Então, tipo... Você fica viciado em gratidão, é isso? Você fica viciado em solidariedade. Cara, a coisa que eu mais gosto de ver é o brilho no olho do cara, sabe? Ele achando muito foda. Porque, assim, depois que eu entrei nessa também, cara, eu sempre... As pessoas hoje em dia não usam mais dinheiro, né? Então o pessoal para no farol, cola ali, aí não tem nada pra dar, porque vai fazer pix, cara, abre o farol, ai, que complicado, cara. Eu sempre ando com um pacote de feijão, um pacote de arroz, né? Ou alguma coisa no carro pra dar para as pessoas. E é maravilhoso esse ato de caridade, de solidariedade, tá ligado? Assim, saca, meu? É muito foda, cara, porque, por exemplo, você para lá no farol, aí cola um cara, aí, pô, por favor, tô morrendo de fome, meu, você joga um saco de feijão na mão do cara, o cara tá com tanta fome que ele olha aquela porra lá, meu, o cara não tem nem onde cozinhar, meu. Como ele vai arrumar fósforo, como ele vai fazer aquilo? Aí o cara fica meio puto e fala, meu, troca por alguma coisa, cara. Troca por corote, sei lá, o que você quiser, cara. Mas tá aí, né? Tá aí a minha colaboração pra você, cara. E os caras, pô, legal. Pega e sai, cara. Às vezes é pra uma senhora ou um senhor, às vezes arruma 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Cara, eles agradecem assim de um jeito, cara. Porque eles estão precisando muito, cara. Sim. E é muito foda isso. Mas é isso, o impacto que causou em mim foi enorme, o impacto que causou na nossa família também foi muito grande, né? Eu acho que a caridade é o que liga, meu. É o que liga realmente, cara, saca, meu? Isso aí, através da história dos milênios, sabemos que o ato de caridade, tipo... E está super alinhado com essa questão vegana, né? Porque, tipo, se você se importa com os animais, você se importa com o meio ambiente, é óbvio que você tem que se importar com as pessoas, né? É mais do que óbvio. Mas não é tão assim. A gente vê isso na prática em algumas empresas, algumas pessoas, que não é tão assim. O que é óbvio para a gente, o que a gente aprendeu, não é tão fácil de colocar em prática, sabe? Sim. Tipo, ou é seletivo. Uma das coisas que eu vi na pandemia, que eu fiquei abismada, é na solidariedade seletiva. Pô, mas isso tem gente que faz isso só para ganhar like
e só para mostrar na rede social que ele está sendo um bonzinho, cara. A gente já teve uma proposta de doação de tipo, tudo bem, eu vou doar, mas você vai usar esse dinheiro somente para pessoas que não sejam gays ou ladrão. Que absurdo, mas aí, cara. tipo, como que você faz? Fiscal de cu, fiscal de rola e fiscal de... Ah, não dá, né, cara? Não dá. É Esse louco, não é nosso trabalho. Então a gente falou, olha, você encontra a sua ONG, porque não é por aqui, não é por aqui. Enfia essa doação sua no cu. Não. Lógico que não. A gente mas dá vontade de mandar tomar. Não falamos. Mas a gente não fala assim desse jeito, cara. Que é isso, cara. E outra das coisas muito legais que aconteceu nessa pandemia é que a gente virou muito amigo de um padre meio doido, assim, né? O Padre Assis, com um padre com dread, o Padre Júlio também, cara. O Padre Júlio. O Padre Júlio é gente fina pra caramba. O Padre Pietro. Tipo, na mas nossa... Mas o meu favorito é o Padre Assis, cara. O Padre Assis, ele foi excomungado, é isso? Foi. O Padre Assis foi excomungado, cara, que demais, cara. Não, ele sofreu com isso. Eu sei que ele excomungou, mas eu acho lindo. Eu queria ser excomungado, eu juro, cara. Que ele queria mesmo, cara. Eu faço tudo para ser excomungado, não consigo. Mas é isso, a gente também conseguiu conhecer um monte de pessoas muito incríveis, assim, uma história de vida muito maravilhosa, né? Uma delas que me marcou e vai me marcar até o resto dos meus dias é o seu Miyagi, né? O seu Miyagi, deixa eu contar a história do seu Miyagi. O seu Miyagi era um senhor japonês, mendigo de rua ali do Bexiga. Ele era conhecido porque ele andava pelado, cara, e ele cagava, mijava na frente de todo mundo, cara. Pelado, sabe? Completamente nu. Pelado, não é tipo, literal, não, literalmente era pelado. E ele era super selvagem, cara. Super selvagem, assim, não aceitava a ajuda de ninguém, super bêbado e pelado e cagando, tipo, mijando pelo cu, literalmente. Sabe? Ele me xingava, eu chegava perto dele e ele me xingava. Eu falei, vou conquistar esse velho, eu vou conquistar esse velho. Isso bem na pandemia, cara. A gente tinha saído do restaurante, o restaurante estava ali para depósito de doação, né, ao imóvel ali. Ela começou a cuidar do velho, cara. E cuidou. Não é que tirou ele da doideira e deu uma vida, final de vida digno pro velhinho, cara. Colocou ele no asilo, cara. E ele morreu e aproximou a família dele. Eu tô alegre, feliz, contente. Só tenho a lhe agradecer. E já ia me esquecendo. De lhe mandar um beijo grande. Um beijo grande do coração. Que achou a filha dele. Que até hoje são amigos nossos. Ele acabou de ganhar um netinho, né? E a gente mantém até hoje a mensalidade no cemitério para ele ter flores sempre. Então, ele ganhou um túmulo que normalmente os moradores de rua não têm isso. Não, isso é agora de indigente. Ele ia como indigente, Ele ia como indigente, mas eu me coloquei como responsável, então... Até hoje são colocadas flores no túmulo de São Miyagi e isso para mim é muito importante, sabe? São R$60 que eu poderia destinar para marmitas, para água, para outras coisas, mas eu acho super importante manter a memória. E é uma coisa que a gente esquece sempre, esquecemos de tudo, né? E aí eu não me permito isso fazendo esse pagamento mensal para colocar florzinha para meu velho. Bom, já podemos ali começar a cozinhar? Vamos lá, então vamos cozinhar. Já comeu? Não. Ainda não? Vou provar. Posso provar? Peraí, juntos, hein? Preparados. Tudo na mãozada, no zoião, vamos ver. Preparados. Tá bom pra caralho. Muito bom. Nota bom pra cacete. Cara, se você entrega esse tipo de comida na rua, tá muito bom. Tá uma delícia, cara. Lógico que tem a mão mágica, a mãozada do João Gordinho aqui, cara. Mentira. Que jogou um monte de tempero aí e o negócio ficou bom demais. Mas, pô, a qualidade é ótima, mano. Sim, no comecinho da pandemia o pessoal falava marmitas veganas, marmitas... O quê? Eles não entendiam muito bem, né? Não entendiam, cara. Tinha gente que falava, nossa, como assim não tem carne? Mas aí, tipo, com o tempo e com os sabores, as cores, olha esse prato, tipo, super coloridos, eles conseguiram entender o negócio, né? E hoje são super pedidas, as marmitas veganas são as mais pedidas na Matilha Cultural, que são os parceiros que distribuem, né? São bonitas. Bonitas, alimentam, né? E livram uma pá de bicho de ser sacrificado, comido aí, cara, com certeza. Né? Se você for colocar isso na ponta do lápis,
nesses 4 anos, nessas mais de 200 mil marmitas, quantos bichos a gente deixou de consumir, cara, né? Se a gente tivesse consumido, transformar isso em indivíduos animais, que a gente deixou de consumir. Sim, terrível. Quantidade Muito enorme. válido. O impacto socioambiental é enorme. É super válido aí, tá? Que agora é nosso grande desafio, né? Deixar um legado estruturado e coletivo, aberto para que qualquer um possa participar. Não é minha ONG, não é a ONG do João, mas a gente quer que seja de todo mundo. É a nossa ONG, tá? E precisamos da sua ajuda, da sua colaboração para manter na chama da nossa solidariedade viva, né? Quebra essa? E às vezes acho que as pessoas se esquecem e ficam pensando que são cracudos, que são zumbis. São seres humanos que precisam de ajuda, precisam da sua ajuda, precisam da minha ajuda, tá? E se você quiser ajudar, você pode ajudar. Tem vários jeitos de ajudar a gente. A gente está precisando que o Solidariedade Vegan tenha recursos para poder se manter e ter uma projeção futura, porque essa questão aqui, socioambiental, na verdade, não vai parar. Né? Vai piorar, eu acho. É utópico a gente pensar que as pessoas vão sumir ou vão desaparecer por arte mágica ou por alguma movimentação da prefeitura. Não vai acontecer isso, Mas esse é o objetivo deles, cara. Reter eles ali como se fosse um campo de concentração e que eles morram. Uma questão pontual com pessoas que estão assim, numa situação de extrema vulnerabilidade, que eu acho que, na verdade, estão em situação de tortura e massacre constante, porque não é vulnerabilidade aquilo não, né? Mas a gente tem outro público, como vocês viram hoje na matilha, o Paulo, é uma pessoa que, tipo, formada, com casa, mas que depende há mais de 5 anos das nossas marmitas, porque a questão financeira deles não consegue, né? Não consegue se sustentar. Olá, eu me chamo Paulo, tudo bem? Eu estou nesse projeto com a Vivi, que nos abraçou há 5 anos antes da Covid, e ela está nos mantendo, isso nos dá um alento, entendeu? Com toda essa questão de crise econômica que estamos passando, ela jamais deixou de nos acolher, entendeu? E são marmitas importantíssimas, todo mundo come, todo mundo é tratado por igual, entende? E é esse acolhimento que tem que ser ampliado, não só por ela. Isso tem um custo, além do amor dela que é incondicional. E que isso sirva de exemplo para outras pessoas, entendeu? Então, Vivi, Matilha, só gratidão. Estamos aqui, firme e forte, porque sabemos que temos alvo todos os dias para nos alimentar com carinho. A Vivi é meu amor e minha vida, só ela por nós, quem se é contra nós. A Vivi é a deusa, deusa! Feliz Ano Novo! Se criou toda uma dependência, né, na minha mãe, ela levando marmitas para o mesmo grupo de pessoas em alguns meses, as pessoas começam a depender dela para almoçar, para jantar. Então era uma questão que se um dia ela decidisse tirar uma folga, ia ser várias famílias que não iam ter almoço. Então foi algo que a gente nunca parou, mesmo depois da pandemia. Nunca eu falo que a gente parou de fazer que sequer um dia, sabe? E é engraçado que hoje até a gente não faz só no Brasil, minha mãe foi pra Argentina fazer também. E é muito louco, eu total não botava tanta fé nisso daí. Foi algo que eu percebi mais assim, quando eu olhei pra minha casa, vi que tinha quilos e quilos e quilos de doação, de roupa, de arroz, de feijão. E aí eu comecei a ficar, caralho, o bagulho tá sério, né? E aí ainda nas redes sociais, na pandemia era algo que tava super engajado, assim, tinha gente de todo mundo querendo mandar doação. E aí eu falei, puta, o bagulho virou uma ONG, né? O bagulho agora é sério mesmo.
eu comecei a mudar totalmente a minha visão sobre tudo, assim, e ter empatia, de fato, pelas pessoas e ajudar, e, enfim, foi um trabalho que mudou a vida da nossa família em todos os sentidos, tá ligado? Tanto internamente, eu comigo mesma, quanto como eu me inspiro, assim, como eu vou trabalhar com as pessoas também. Eu sou a Paola, da Casa Florescer, convivente. Estou aqui nesse vídeo para agradecer a Vivi, toda a equipe que veio aqui trazer para mim e para as minhas irmãs uma comida, um prato especial chamado chili vegana. A gente está muito feliz e somos muito gratos por esse almoço especial de Natal aqui na Casa Florescer. Gratidão a todos vocês. Solidariedade Vegan me chamou a atenção porque eu faço ações sociais há muitos anos já. Então, eles englobam tudo aquilo que eu lutei a minha vida inteira, aquilo que eu acredito, além de levar comida vegana, sem crueldade animal para o povo da rua. Muitas vezes, em vez de ficar em volta de uma mesa debatendo política, que é importante também, mais importante é botar as mãos nos problemas, tentar resolver, tentar minimizar e mitigar o sofrimento alheio. Eu acho que isso, a palavra que mais me vem à cabeça é compaixão. Que a compaixão possa servir de mobilização e que as pessoas possam cada vez mais participar de ajudar o próximo. Eu acho que só faz sentido nós, como cidade, como Estado, como nação, quando houver espaço para que todos possam viver decentemente. E eu acho que um modo de se fazer isso é cada um de nós nos envolvendo pessoalmente. É isso aí. Ajude você também. Trabalhando aqui no Solidariedade Vegan, no trabalho que minha mãe faz, e como isso não só mudou a minha vida, mas a de muitas pessoas que estão em situação de rua, porque a Vivi é meio que uma lenda urbana. Eu já vi acontecer na minha frente, ela parar o carro e os caras... Você não é aquela japonesa, né, que aparece, distribui coisas, e a gente foi embora, assim, quase como se fosse algo mágico, assim. Então, Solidariedade Vegan, ele tem uma potência e ele é quase como se fosse um universo só, sabe? Aqui a gente vê coisas, vive coisas que a maioria das pessoas vê, mas prefere ignorar, sabe? Eu acho que é isso. Acho que tem uma coisa muito legal do Solidariedade Vegan, que ela nasceu do coletivo. A gente decidiu aqui numa mesa, minha família inteira, então meu filho, João, num momento assim que era muito peculiar. João tinha saído de uma internação, depois de ficar 4 meses na UTI. Eu acho que ele teve um ato mais generoso de tudo, que foi na Covid, vai lá, faz o que tem que fazer, sabendo que eu poderia trazer alguma doença para casa e colocar em risco até a própria vida dele, né? Eu fui também. Mas aí, foi muito maior. Foi maior do que tudo a necessidade e a vontade de ajudar. Entender isso, sabe? Entender isso na prática. E a gente passou por várias situações bem dolorosas e tristes na pandemia, de perdas mesmo, de amigos, de pessoas da rua, muitas mortes, né? E a gente não esquece disso. 700 mil mortos, cara, gente pra cacete. Uma coisa que a gente não quer esquecer jamais, né? Assim como não queremos nos acostumar a essas pessoas que estão na rua. Não é legal ver as pessoas tomar água da sarjeta. Não é legal ver as pessoas com um cano que está furado tomando banho. Não é legal, não é normal. Não é normal. Aqui, nem em lugar nenhum, né? E a gente tem todos os recursos para poder fazer disso uma coisa muito legal, sabe? Colocar banheiros públicos, voltar a ter bebedouros nas cidades. Os poucos bebedouros que tinha no centro da cidade esse ano foram tirados. Cara, acho que o raio que caiu na minha cabeça, o dela, foi aquele dia. Eu quando fui fazer uma ação junto com os padres franciscanos ali no centro, né? Estava bem em plena pandemia. E a quantidade de pessoa que estava ali necessitada, cara, isso me deixou chocado, cara. Tinha gente de todo jeito, cara. A gente não tinha só aquele estereótipo do morador de rua, de barba. Cara, tinha loiro, negro, tinha velho, senhora, criança, sabe? Gente de terno, tinha punk, tinha metaleiro, sabe? Isso aí me sensibilizou bastante e a partir daí eu não parei mais de me envolver com isso, cara.
Já são mais de 260 mil marmitas, 260 mil refeições que as pessoas receberam. É muito, né, meu? E toneladas e toneladas de água, e milhares de chinelos, e, enfim, nossos números são absurdamente grandes, mas é do tamanho da necessidade das pessoas, né? Então, se a gente, assim, com pouca coisa, conseguimos esse impacto e esses números, acho que com ajuda e com um incentivo recorrente, a gente vai conseguir fazer mais e mostrar mais. Né? Sim, precisamos da sua ajuda. Estamos esperando. Pessoal, ajudem-nos! Cacete! Porra!